Aí a nosso estudo da manhã e o tema que vamos conversar hoje é o roteiro 7 do módulo 2 do livro 2, Instruções aos discípulos. Muito interessante essa passagem e vamos aprender com ela, né? Vamos em frente. No Evangelho de Mateus, isso está no capítulo 10, quando Jesus conversa com os apóstolos, né? Se a gente recordar do Evangelho de Mateus, ele tem lá acho que o capítulo 5, 6 e 7 é o Sermão das Bem-aventuranças. O 8 e o 9, ele depois cita algumas passagens, algumas andanças, alguns milagres, digamos assim. Milagres, entre aspas, porque a gente sabe que não há milagres, mas algumas realizações das andanças de Jesus. A preparação dos apóstolos para essa missão de difundir a mensagem do Cristo, de levar a mensagem do Cristo adiante. E aí ele se reúne com os apóstolos e no capítulo 10 ele relata, nos versículos de 1 a 42, as instruções para os espíritos, né? Para os apóstolos, para seus discípulos, né? Então é muito interessante isso, que a gente já estudou isso lá atrás, no primeiro livro, né? Bom dia. A gente já estudou isso no primeiro livro, mas, de novo, a gente vai voltar a essa tecla aqui, missão dos apóstolos, dos discípulos, né? Então, o enunciado evangélico é esse. E chamando os seus 12 discípulos, que a gente já sabe quem são, né? Os apóstolos, aquela coisa toda, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Então, ele começa já dizendo que deu poder para que eles tenham autoridade, tenham condições, tenham força moral e condições de sair pregando o evangelho. Aqui a gente vê o nome dos apóstolos, né? Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu. E Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, o Zelote. E Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes. Aí ele começa a dar as instruções, né? Depois a gente vai mergulhar um pouquinho em cada uma dessas passagens, quando ele vai dizer: não irei pelo caminho das gentes. O caminho das gentes, aqui a gente interpreta, e daqui a pouco a gente vê, que são o caminho dos gentios, aqueles não iniciados ainda na mensagem do judaísmo, os gentios, que para esses depois veio Paulo para pregar o evangelho. Nem entrareis em cidades de samaritanos. Depois a gente vai ver que Samaria era uma das cidades das tribos de Judá, que foi uma dissidência do judaísmo e que era mais deixada de lado e que tinha uma certa conduta em relação às outras cidades. Então, os samaritanos eram apartados, digamos assim, do judaísmo, por algumas características que eles tinham de não seguir os profetas, por exemplo, eles só seguiam os 5 livros de Moisés, não seguiam os outros. Então, tinham algumas divergências do ponto de vista religioso e eles eram apartados. Então, não entrai na cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí a gente vai depois interpretar o que é que ele quer dizer aqui. Quem são essas ovelhas perdidas da casa de Israel? E indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Ou seja, deu a tarefa, né? Disse: vocês vão fazer isso aqui. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí
até que vos retireis. E quando entrardes na alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Ou seja, essa é a informação que Jesus vai dando aos apóstolos. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os pais de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Sodoma e Gomorra, aquelas cidades do pecado do Velho Testamento, né? Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, pois, porém dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Ou seja, Jesus já vai alertando o que é que eles poderiam passar por causa do seu nome, por causa do seu evangelho, por causa da sua mensagem. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haver de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haver de dizer. Porque não sois vós que falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Jesus alerta para a faculdade mediúnica dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Ou seja, não se preocupem com o que vão ser inspirados para falar. A gente vai assistir, a gente vai estar presente e vai estar dizendo o que vocês devem dizer. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai e o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, as contendas que haveriam por causa da mensagem do Cristo. As famílias se dividiriam, os amigos se odiariam, se separariam, e aí ele já alertava para que isso seria possível, né? Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregais sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e que não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça serão todos contados. Não temais, pois, não valeis mais vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer um que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Aquela passagem que a gente já estudou, aqui outras passagens, né? Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra. As noras pegaram isso ao pé da letra, não foi? E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Jesus é muito contundente na sua fala, nessa hora aqui, quando ele fala com os discípulos, né? Ele não alivia no seu discurso, ele coloca a coisa de uma condição, de uma firmeza de caráter necessária aos discípulos, de saberem o que querem, para onde estão indo e a quem seguem. Ele não está titubeando, ele está dizendo, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, você escolhe. É um chamamento, né? Ele chama a responsabilidade de seus discípulos, né?
Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Então aí está, meus queridos amigos, essa passagem completa desse capítulo 10 do Evangelho de Mateus, aonde Jesus traça um roteiro para todos os seus apóstolos, todos os seus discípulos. Ele relata o caminho que enfrentarão. Ou seja, Jesus vem, é anunciada a chegada de Jesus, ele se torna quem é, ele faz todos os acontecimentos, as passagens evangélicas que a gente vai estudar a partir da próxima semana, as parábolas do Evangelho. A gente vai começar a entender as parábolas que Jesus educa, Jesus prega, falando por parábolas. Mas aqui ele escolhe seus discípulos, ele faz tudo isso, ele escolhe seus discípulos, ele prega o maior código moral que a humanidade tem conhecimento, porque a gente imaginar que Jesus é o governador planetário, a gente imaginar o esforço do Cristo de receber uma nebulosa solar, de preparar um orbe terrestre, de criar as condições, segundo as leis divinas, para que a vida se estabeleça na Terra. E aí a gente entendeu os 6 dias da criação, quando, na verdade, na Gênesis, fala-se de Moisés nos 6 dias da criação, mas cada dia da criação representam milhões de anos. Na escala, são milhões de anos. A gente não pode imaginar um dia de 24 horas. É um dia de milhões de anos, para que os elementos químicos que compõem o mundo material que a gente vive se estabelecessem, se harmonizassem, e fosse possível o esfriamento da superfície, fosse possível a preparação das camadas de ozônio para filtrar os raios solares, fosse possível o esfriamento das águas, fosse possível a consolidação da terra, fosse possível o surgimento da vida a partir de uma camada gelatinosa espalhada no orbe, para quando as condições de temperatura e pressão chegassem a um equilíbrio, a vida surgisse. Então, a vida surge nos oceanos, com as primeiras formas humanas unicelulares, e essa evolução acontece, a vida sai dos oceanos, formam-se os vegetais, formam-se os animais aquáticos saem do mar, tornam-se animais terrestres. Todo esse laboratório da natureza coordenado pelo amor do Cristo, que com a sua legião de cooperadores, de arquitetos do nosso mundo, colaboram na formação das formas, na criação da vida humana, preparada pelos reinos mineral, vegetal, animal, até chegar à condição de surgir a forma humana. Os animais, os primeiros hominídeos que saem A gente vê no A Caminho da Luz que cada reino animal teve a sua formação, a sua espécie preparada, conduzida, e surgiu a vida assim como o homem. Então surge o homem, os homens de Neandertal, de Cro-Magnon, Homo sapiens sapiens, que remontam de milhões de anos atrás. Alguns milhões de anos atrás, quando a gente vê a escala da formação do mundo. E quando a gente vê no Livro dos Espíritos em que época viveu Adão, e os Espíritos respondem mais ou menos na época que vos assinalais, e fala-se de 4, 5 mil anos atrás. 4, 5 mil anos atrás é Adão. Mas Adão não é o primeiro homem humano a habitar o planeta Terra. O primeiro homem a habitar o planeta Terra é de alguns milhões de anos atrás, 150, 100 milhões de anos atrás. Mas homens vindo dos macacos, parecido com antropóides, digamos assim, homens ainda animalizados. As primeiras formas de espíritos a estarem habitando na condição de mundo primitivo. Então, a gente evolui com tudo isso e Jesus coordenando esse planeta.
E Jesus coordenando esse processo de formação de um mundo, de criação e preparação de uma casa. A gente está agora na época de Natal e a gente está vendo as casas se arrumando. A gente vê ali a decoração de Natal, as luzes, as cores, a simbologia de Papai Noel, que é uma coisa de São Nicolau, que vem lá da América do Norte, que cria essa condição, que a gente acaba no mundo ocidental tendo uma certa relação com isso, mas as casas preparam o seu presépio. A gente troca presentes lembrando os reis magos que vieram trazendo ouro, incenso e mirra para presentear o Filho do Homem. Quando os pastores do campo anunciavam glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, anunciando a chegada de Jesus. Não é? Então, as casas se preparam para receber, mais uma vez, Jesus, o menino Deus, digamos assim, que nasce mais uma vez na manjedoura para nos trazer a mensagem de esperança. Então, se nós passamos todo o ano esperando o momento do Natal para arrumar a casa, muitas vezes pinta a casa, troca os móveis, faz ajeita aqui, troca um móvel ali, para preparar a chegada do menino Deus, para preparar a chegada de Jesus, mais uma vez, mais um ano. A gente renova os votos, a gente renova as esperanças, a gente perdoa o que passou e a gente se prepara para o porvir. Sempre esses marcos para a gente começar mais uma jornada. Se a gente, nessa nossa jornada temporal de 70, 80 anos, a gente tem esses marcos, imagine Jesus, numa jornada de 4,6 bilhões de anos, preparando uma casa, uma morada para a gente chegar. Então, depois de tudo isso, vem Adão, nessa raça adâmica, na verdade, que nada mais são do que os espíritos que vêm de capela para ajudar a gente a se desenvolver. Então, Jesus traz a coordenação desses espíritos exilados de um outro orbe para ajudar aquelas raças primitivas que nasceram na Terra, que surgiram da Terra, a se desenvolver. Então, dali se formam os hindus, se formam a raça egípcia, se formam os hebreus, se formam os arianos. Então, se formam as 4 grandes raças que vão povoar a Terra há 4.000 anos atrás. Então, quando se fala de Adão, Adão já arava a Terra. Então, o homem, quando começou a arar a Terra, já é um indício de evolução intelectual para descobrir instrumentos agrícolas de tecnologia na agricultura, não é? Então, essa raça adâmica se junta aos africanos, que são os negros que já viviam na África, se juntam aos orientais, que são os amarelos que viviam no Oriente, que estavam na Terra antes de... Se juntam aos silvícolas, que eram os indígenas, que já existiam e já povoavam a nossa terra, o nosso orbe, e formam o grande cadinho de raça humana que nós temos hoje povoando a nossa terra, nos diversos continentes. E Jesus coordenando tudo isso. Nesse esforço, Jesus manda, desde sempre, missionários no Oriente, no Ocidente, na África, nas Américas, missionários, profetas, para poderem difundir a sua mensagem pedagógica de amor, de paz, de esperança, de formação de uma cultura evangélica, de transformação moral, de amor. E sempre foi assim. Lao Tse, Confúcio, Buda, Zaratustra, diversos missionários que vêm pregar uma mensagem de amor. Siddhartha Gautama, 600 anos antes de Cristo, vem pregar o budismo, criar o budismo para a gente pregar. Os filósofos gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles, que surgem também 500, 600 anos antes de Cristo. Moisés, 1.300 anos antes de Cristo, formar a primeira revelação, a lei de justiça. Depois de Moisés, inúmeros profetas nessa linha do tempo, criando essa mensagem de amor do Cristo com o sotaque de cada uma das regiões, não é? Maomé, 600 anos depois de Cristo. Depois das dificuldades, Maomé vem criar mais um movimento cuja intenção é reunir as tribos árabes dispersas, porque tinham deturpado a mensagem do Cristo no ano 0, quando ele veio. Ou seja, o esforço do Cristo nessa coordenação de educar a humanidade sempre foi muito grande.
Então, antes dele, ele mandou vários emissários, vários profetas, para que a mensagem se difundisse. Chega um determinado momento que ele diz, eu vou. E ele veio no ano zero, exatamente nesse momento de transformação e de maioridade da raça humana. Quando ele chega para dizer, eu vou cuidar da transformação da humanidade. Eu vou cuidar da transição da humanidade, porque eu venho trazer a lei de amor. Então ele vem, nasce na manjedoura, humildemente, porque os judeus esperavam um novo Messias, um novo rei, nascendo na soberba, na opulência dos castelos dos reis, porque imaginava-se que poder era o poder temporal, era o poder humano, do dinheiro, e Jesus já vem transformando e ensinando, nascendo humildemente numa manjedoura. Então ele vem transformando a humanidade para ele mesmo personalizar a mensagem de Deus. Ele vem personalizar para a humanidade para dizer, eu e o meu Pai somos um. Então eu represento o meu Pai. Então ele vem com essa capacidade moral de governador planetário para mostrar à humanidade quem ele é. Então ele vem e os evangelistas, que a gente já estudou aqui, Mateus, Marcos, João e Lucas, eles retratam o nascimento, a vida, a obra de Jesus, a morte de Jesus. E é nesse momento que ele prepara a humanidade, quando ele faz um grande discurso de roteiro moral da humanidade, que é o sermão das bem-aventuranças, que está retratado no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, e que Mahatma Gandhi, que é um desses missionários que Jesus manda para a Terra, diz que se toda a literatura religiosa do mundo se perdesse e só restasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Ou seja, está tudo ali, está tudo dito ali. Então Jesus nos traz esse roteiro e escolhe os apóstolos que dele sairia, digamos assim, a capacidade de difundir o evangelho, de difundir o amor, porque ele é a lei de amor. Então ele vem, eu fiz essa linha do tempo aí para historiar o caminho, o esforço do Cristo no nosso orbe, e chega um momento que ele próprio vem, e chega um momento que ele escolhe 12 apóstolos, e chega um momento que ele diz aos apóstolos e à humanidade naquele tempo o que era necessário para a transformação, e chega um momento que ele diz aos apóstolos, agora vão. E esse capítulo 10 do Evangelho de Mateus é exatamente esse roteiro, agora vão. E como Jesus enxerga lá de cima, porque ele é o espírito mais perfeito que já passou pela Terra, ele é guia, modelo, ele sabe das dificuldades que a gente vai enfrentar. Ele sabe com quem a gente deveria falar primeiro, com quem a gente deveria falar depois. E ele sabe os desafios que a gente vai encontrar. É como um pai mais experiente que diz a um filho que vai viver no mundo. Então, como você já viveu no mundo, você diz a seu filho, meu filho, tenha cuidado com a pessoa assim, tenha cuidado com a pessoa assado. Primeiro vai falar com esse, depois vai falar com aquele, porque é a sua vivência, é a sua experiência, é a sua capacidade pedagógica de ensinar caminhos, de testemunhar o que cada um deve fazer. Este capítulo é exatamente isso. É o Cristo alertando os apóstolos, alertando os discípulos para o que eles vão enfrentar. Esse é o roteiro. E é isso que a gente está estudando aqui. Jesus enviou os seus 12 apóstolos e lhes ordenou, dizendo, não irei pelos caminhos das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregar e dizendo, é chegado o reino de Deus. Ou seja, Jesus chega naquele momento e dizer, chegou o reino de Deus. Chegou o momento da transição. A gente está falando de 2000 anos atrás. Mas eu falei aqui de bilhões de anos. Eu falei de 4, 5 mil anos atrás, quando chega a raça adâmica. Ou seja, é um esforço muito grande, mas chegou um momento para dizer, olha, agora vocês estão entrando numa fase superior, aonde será cobrado, digamos assim, os valores que a gente pregou e que ensinou a todos vocês. Quando ele diz, não irei pelos caminhos dos gentios, das gentes, o que quer dizer é o seguinte, quem eram os gentios naquela época? A gente aprendeu como a gente estuda o evangelho, contextualiza, entende o momento, entende as pessoas que eles estão falando, entende para quem ele está falando e tenta trazer a mensagem para a atualidade. Por que ele diz não vá pelo caminho dos gentios? Porque quando a gente estuda num colégio, a gente passa primeiro pelo primeiro ano, pelo segundo ano, pelo terceiro ano. Quando a gente entra numa faculdade,
a gente paga as cadeiras do primeiro semestre, do segundo semestre, do terceiro semestre, e por aí vai. Quando a gente vai pagar uma determinada cadeira, a gente vê que tem uma cadeira anterior que é pré-requisito, ou algumas cadeiras são correquisito. Quando Jesus diz não vá conversar primeiro com os gentios, é por quê? Porque os gentios ainda não eram politeístas. Os gentios eram politeístas. O que é politeísmo? Acreditar em vários deuses. Então, isso não era uma condição satisfatória para ele pregar o Deus de amor, o Deus único que a gente fala nos 4 primeiros mandamentos de Moisés. Os judeus, sim, eram monoteístas. Os judeus já tinham passado pela mensagem de Moisés e já tinham entendido que não deverás adorar outros deuses estrangeiros, que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a força do teu espírito. Eles já tinham essa base, esse pré-requisito. Então, como ele sabia que seus apóstolos ainda não tinham a bagagem suficiente para discutir filosoficamente, pedagogicamente, o conteúdo das religiões, ele disse, não vá discutir com quem ainda não está preparado. É a mesma história da gente chegar para algum de nós e dizer, não vá discutir nada com aquele pessoal, não, que aquele pessoal vai questionar muita coisa e você não vai estar preparado para discutir. Então, vá apenas aonde o caminho tiver mais asfaltado. Vá discutir onde a coisa estiver mais fácil. Então, não vá com os gentios. Deixe essa missão para depois. Quem foi depois pregar para os gentios? Paulo. Paulo foi pregar para os gentios, porque Paulo era mais preparado. Paulo era doutor do templo. Paulo era candidato a ser o chefe da igreja judaica, a ser o representante máximo das sinagogas. Então, Paulo era preparado. Então, Paulo foi depois pregar aos gentios. Os apóstolos foram fundar igrejas a quem? Não entre cidade de samaritanos. Também, mesma coisa. Samaria, uma das tribos afastadas de Judá, e que tinha uma forma de entender as coisas diferente dos judeus. Então, já era um povo que tinha disputas e cismas religiosos das tribos de Judá. Já tinha havido um cisma das tribos de Judá. E houve uma separação. Então, Jesus, sabiamente, disse, não vá discutir isso, não, porque você vai perder a discussão. Então, deixa a Samaria para lá, que no seu tempo e na sua hora, ela chegará. Não vá, agora vá antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel? Os judeus iniciados, decepcionados, tristes, revoltados com os caminhos que a igreja judaica estava adentrando. As benesses do sinédrio, o poder, a opulência, aqueles já iniciados pela religiosidade da transformação do monoteísmo, mas que estavam decepcionados com algumas coisas que foram incorporadas na sua crença. Então, essas são as ovelhas perdidas. Para esses aí, eu vou falar de amor, eu vou falar de Jesus, eu vou falar de uma renovação de uma mensagem. Então, é nessas horas, meus irmãos, que a gente vê que o Cristo não traz para a humanidade, como nunca teve, nenhuma mensagem revolucionária e que tenta tirar a mensagem de outros, porque os outros foram enviados por eles. Também, se algum se deturpou aqui, pegou outro caminho ali, paciência, mas vamos aproveitar o que tem de bom em tudo aquilo ali. Né? Vamos aproveitar a mensagem fundamental que todo mundo bebe na mesma fonte, que é o amor de Jesus, exemplificado pelo Cristo. Então, quando ele diz, pregue as ovelhas perdidas na casa de Israel e diga, chegou o reino dos céus. O que é o reino dos céus? É o reino dos céus na terra, é o amor, que passa a ser a mensagem que ele pregou no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, traçando o roteiro da humanidade. Então, essa é a preparação para a chegada do reino de Deus na terra. Preparando aqueles 12 discípulos que sairiam como ondas, formando a mensagem do Cristo. Primeiro naquele núcleo pequeno e depois a mensagem se expandindo. Né? Então, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Então você veja que ele já diz o roteiro. O que é que você vai fazer? Eu vou curar os enfermos.
eu vou sarar os doentes, eu vou limpar os leprosos. É a mensagem que João Batista pergunta para ter certeza se ele era o Messias. João Batista preso por Herodes, e quando ele estava ali preparado para morrer ou para desencarnar, ele, para ter certeza, ele manda seus emissários perguntar ao Cristo se ele era o Messias, o Filho de Deus. Aí Jesus responde e diz, vai, diz a João Batista, que os cegos veem, que os coxos andam, que os doentes estão curados e que a palavra de Deus é pregada aos pobres. O que ele está dizendo aqui foi o que ele respondeu para João Batista. Ele disse, João Batista, fica tranquilo que a tua missão chegou ao fim. O que você veio fazer, que foi preparar os caminhos, você foi a voz que clama no deserto, que veio antes de mim para anunciar a chegada do Cristo. Eu sabia que você ia ser pego, ia ser preso, ia ser morto, porque esse era o desafio, que ele também anuncia aos apóstolos e aos discípulos. Mas fique tranquilo, porque eu curei os enfermos, eu limpei os leprosos, eu ressuscitei os mortos, eu expulsei os demônios, eu dei de graça porque de graça recebi. Eu não possuí ouro nem prata, nem cobre em meu cinto, nem alforje para o meu caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Essa é a grande diferença de Cristo para muitos dos profetas, porque ele não só disse, ele fez. Ele fez tudo aquilo que estava a seu alcance. Ele não está apenas aqui dizendo, ele testemunhou todas essas coisas que ele está colocando aqui. Então é isso que ele disse a João Batista, é isso que ele diz aos seus discípulos. É daí que surge, por exemplo, uma ordem como Francisco de Assis fundou os franciscanos, que é uma ordem seguindo ao pé da letra o que Cristo quer dos seus discípulos. Quando a gente estudou aqui o papado, todos aqueles movimentos que deturparam a mensagem primitiva e original deste Cristo, que com o auxílio e a junção do Estado e da Igreja, as concessões que houveram entre Estado e Igreja, tornando a Igreja de Roma, o cristianismo, a Igreja oficial de Roma, as benesses que o Estado passou a dar para os praticantes e os chefes da Igreja. E aí muitos daqueles concílios deturparam a mensagem original, criando apêndices da mensagem. Aí daí os cismas, por exemplo, como Henrique VIII resolve se separar da sua mulher no século VIII, na Inglaterra, e não aceita a ordem do Papa, que era o chefe único, soberano da Igreja Católica Apostólica Romana, e Henrique VIII diz, não aceito, não, vamos separar e acabou. Só que o chefe da igreja não é mais você, não, sou eu. E ali ele funda a Igreja Anglicana, na Inglaterra. E depois o cisma do Oriente, lá em 1100, quando se separa a Igreja Católica Apostólica Romana da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, que a gente estudou aqui. O Cristo é o mesmo, a mensagem é a mesma, mas os caminhos que a humanidade vai criando são diversos, de acordo com conveniências, com situações, e assim foi o movimento católico, o movimento da Igreja Católica, com as diversas escolas católicas, pentecostais, neopentecostais, todas as fusões que criam sotaques, condições geográficas, que você vai fundando de acordo com as suas conveniências. Mas a mensagem do Cristo é a mesma, a fonte é a mesma, a origem é a mesma. Então essa é a mensagem do Cristo, original, né? E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saia daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Simples assim. Naquela época não existiam muitas hospedarias, hotéis, 5 estrelas, nada disso. As cidades eram simples, eram humildes. Então, quando ele chegasse numa cidade para pregar o evangelho, ele procurasse aquelas casas das pessoas, procurar saber quem são as pessoas. São pessoas boas, são pessoas que ajudam o próximo, que se preocupam com... Ou seja, que já tem um espírito preparado para sedimentar a lei de amor, a lei de caridade e de amor ao próximo. Então, quando entrar numa cidade ou aldeia, procurar saber naquela cidade quem é que é digno de receber essa mensagem. E se hospede nessa casa. Porque as pessoas se hospedavam. E assim foi que Paulo, por exemplo, fundou várias igrejas. Ele entrava numa cidade, fazia amizade com as pessoas e fundava uma igreja naquela cidade, na casa daquela pessoa. Um puxadinho, uma garagem, não era uma construção mirabolante, não, era um núcleo pequenininho
que as pessoas fundavam naquele tempo. E era assim que eles faziam, né? E quando entravam em alguma casa, saudaia. Até hoje a gente vê, muitas vezes no interior, quando a gente bate numa porta, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, quando a gente chega numa casa, a gente chega numa residência, numa família, a gente sauda. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E de repente a gente ouve lá dentro, e para sempre seja louvado. Então há sempre essa saudação cristã. Existem inúmeras saudações cristãs na humanidade, existem inúmeras saudações de paz na humanidade, Shalom, Salam Aleque. Então, são muitas saudações que o Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. São inúmeras saudações onde as pessoas se desejam paz e é a forma de identificar alguém profitente de sua mesma religião, né? E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Ou seja, se tiver tudo em paz, pensamentos positivos, mas se não for, para vós, leve para vós a vossa paz. Também não adianta você discutir, não. Se não quer, eu vou embora. Pode ficar em paz aí, que eu também estou saindo, não tem. Porque a gente sabe que um dia chegará o momento da transformação, né? E se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. É isso aí. Não quer não, tá bom, vamos embora. Vamos bater até o pé aqui para não levar essas vibrações, digamos assim, né? A gente não discute. Assim é nas nossas famílias, nas nossas vidas, nas nossas casas. Se a gente quer dizer o que nos faz bem e a pessoa não quer ouvir, paciência. Um dia ele vai despertar para aquela realidade. A gente não tem que impor fé a ninguém. A gente não tem que impor realidade e religião a ninguém. Cada um tem seu momento, tem a forma de despertar. Enquanto os movimentos religiosos, filosóficos, científicos, nós, enquanto espíritos, já passamos. Nós somos espíritos. A gente, na doutrina espírita, aprendeu o que é espírito. E com que autoridade eu vou criticar a igreja A, a igreja B, a igreja C? Eu não tenho esse direito. Eu não tenho essa força moral para estar falando nada disso. Todos nós já nos equivocamos muito em diversas escolas religiosas. E todas as escolas religiosas são dignas, porque todas bebem na mesma fonte. Agora, o que você está fazendo com aquela mensagem é problema seu. A gente tem que respeitar todas elas, não é? E cada um de nós nasce no contexto que a gente necessita. É aquilo que a gente estava conversando ontem um pouco. A gente não sabe a missão que a gente tem naquele momento que a gente está. A gente não sabe há quanto tempo a gente já foi católico, já foi protestante, já foi budista. A gente não sabe. A gente não sabe o que é que a gente representa para outros irmãos que seguiram conosco há muitos séculos. E, de repente, a gente se transformou ou a gente segue uma nova escola religiosa. Mas a escola religiosa é a mesma, é o Cristo, é o cristianismo. A gente segue uma nova interpretação de determinadas passagens, mas a gente não vai brigar por causa disso. A gente vai entender todos os movimentos e todas as escolas, e é isso que a gente está fazendo aqui, respeitando a todos, transformando a humanidade e, graças a Deus, tendo acesso a muitas informações que muitos ainda não têm. Ou porque não querem, ou porque não podem. E a gente vai ajudando nesse processo de transformação, não é? Então, as instruções de Jesus foram claras. Aonde nós iremos? Não irei pelos caminhos das gentes. A gente já viu porque não vá pelo caminho dos gentios. Não adianta a gente mandar os nossos discípulos para um lugar de difícil acesso. Eu não vou mandar uma pessoa que não está preparada suficientemente para discutir na academia. Não vou. Chega lá, cheio de cientista, cheio de doutor, eu vou ser desmoralizado com as mensagens que eu estou tentando levar. Então não vá ainda, não. Não entre na cidade dos samaritanos. Por quê? Porque já é um terreno difícil. Eu sou do esporte, vou entrar na torcida do Santa Cruz. Eu vou com a camisa do esporte, vou dizer, agora o time bom é o esporte. Eu sou doido. O outro já está com a camisa do Santa Cruz. Eu vou chegar lá com a camisa do esporte dizendo que o bom é o esporte? Você está doido? Não vá. Não vá para esse caminho. Mas vá antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, vá tentar levar essa mensagem àqueles que já estão iniciados, mas que ainda estão com algumas lacunas para preencher no seu coração. Essa lacuna é o amor, é a compreensão da lei do Cristo. Quando ele diz, não vim destruir a lei nem os profetas, mas sim fazer cumpri-la. Ou seja, ele não vem contrariar o que já tinha sido ensinado, mas ele vem trazer uma nova interpretação.
É o que a gente diz da doutrina espírita. É a cocada de coco do coqueiro da Bahia. Então, é o gabarito do Enem comentado. Porque a gente já recebeu, veja o que a gente já recebeu. A gente já recebeu o Velho Testamento. A gente já recebeu os profetas. A gente já recebeu Jesus. No século XIX, a gente recebeu a doutrina espírita. A gente estava comentando aqui da superioridade das ideias de Emmanuel. Emmanuel é um doutor de pegar o evangelho e trazer à luz da doutrina espírita. Se a gente pegar o Evangelho segundo Emmanuel, volume 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 7 volumes. Olha ali. Aquele ali é o de Mateus, o verdinho. Não, Lucas. É o de Lucas. Aquilo ali é o Evangelho de Lucas. Você pega isso aí, o que é isso aí? Toda essa coleção de Emmanuel, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Ceifa de Luz, são mensagens do Evangelho que ele pega e comenta. Então ele pega uma mensagem e comenta. A FEB pegou todas essas obras de Emmanuel e consolidou. Capítulo 1, versículo 1 de Mateus. Onde foi que Emmanuel comentou? Em tal livro. Ele foi lá, recortou e botou. Capítulo 1, versículo 2. Onde foi? Foi aqui. Então é uma compilação de todo. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos dos Apóstolos, cartas universais e de Paulo, Apocalipse de João. São os 7 volumes que falam dos 27 livros do Novo Testamento. Porque o Novo Testamento são 27 livros. O Velho Testamento são 39. Ele não comenta o Velho Testamento, mas ele comenta o Novo Testamento, de Jesus para cá. É o Evangelho de Jesus segundo Emmanuel. Então isso é uma compilação. Jesus nos dá o roteiro, Emmanuel comenta, diversos outros autores espirituais comentam, chega um bocado de palestrante espírita, pega um comentário desse e vai comentar em cima do que ele está comentando. É muita informação. O cara, aí agora com internet, com computador, você, a hora que você quiser, você abre qualquer live, você abre qualquer filme, qualquer canal, você vai ver 50 mil comentários a respeito daquela mesma coisa. Então, a gente não pode dizer que não tinha acesso à informação. Né? É muita informação. É claro que tem um bocado de confusão no meio disso aí. Tem interpretação de um jeito, tem interpretação de outro. Até mesmo porque as cartas dos apóstolos, a gente vai ver que o objetivo das cartas dos apóstolos, principalmente, é alertar sobre os falsos profetas. A grande mensagem das cartas de Judas, de Pedro, de João, as cartas, era alertar sobre os falsos profetas. Por quê? Apareceriam para falar em nome de Deus, numa linguagem bonita, mas dizendo coisas que não são compatíveis com as leis de Deus, como o evangelho primitivo. Então, a gente, se naquela época tinha, imagina agora, no meio da selva digital, digamos assim, será que não tem coisa? Tem muita coisa equivocada, tem muita perturbação, tem muita gente que pensa de um jeito e fala de outro. Então, o que Jesus disse, aonde você vai pregar o evangelho? O quê? Pregar e dizendo que é chegado o reino dos céus. Fazendo o quê? Curando os enfermos, limpando os leprosos, ressuscitando os mortos, expulsando os demônios. Isso naquela época. Isso naquela época. E nós, os discípulos de hoje, o que é curar os enfermos? O que é curar os enfermos do corpo e da alma? A gente está fazendo aqui, é dar um passe, é ouvir uma palavra, é emprestar os nossos ouvidos, é consolar os doentes, os amigos, os familiares. Isso é curar os enfermos. Porque existem inúmeras doenças da alma que criam condições vibratórias e espirituais de doença. Curar os enfermos é você chegar a um amigo e dizer, meu amigo, o que é que você está sentindo? Eu posso lhe ajudar. Simplesmente ouvir o que ele tem para dizer. Simplesmente acolher um familiar, acolher um parente, acolher um amigo, acolher um estranho. Isso é curar os enfermos. Limpar os leprosos é limpar os leprosos das chagas da alma, de ódio, de rancor, de ódio, de desesperança, de intemperança, de desequilíbrio. Isso é limpar essas chagas que a humanidade está cheia. Porque os leprosos do corpo, graças a Deus, a medicina já chegou para curar. Nós somos os médicos das almas, que estamos curando as enfermidades da alma, do psiquismo humano, dos espíritos. Porque a gente já sabe da integração do corpo e do espírito. A gente já sabe que o perispírito é um modelo organizador biológico. A gente já sabe da influência que o pensamento tem no corpo físico. A gente já sabe que uma coisa
está completamente relacionada à outra. A gente já sabe que um pensamento alinhado pode fazer por um organismo físico. A gente já sabe que um corpo em desequilíbrio provoca a perturbação da mente. É como diz a Organização Mundial de Saúde. Saúde não é a ausência de doença apenas. Saúde é o perfeito equilíbrio do bem-estar físico, econômico e social. Então, é um tamborete de 3 pernas que você tem que estar equilibrado psicologicamente às condições econômicas e sociais, porque você vive no mundo, e o mundo é material. Então, você precisa estar equilibrado nesses aspectos para você dispor da sua saúde mental, da sua saúde física, da sua condição emocional. Então, é esse momento que a gente está aqui ajudando a curar, ajudando a transformar, expulsando os demônios. O que são os demônios? Não existe demônio, existem espíritos ainda que não viram a Jesus. O que é que a gente está fazendo nas nossas reuniões? A gente está ajudando a esclarecer tantas almas que se encontram perdidas. O que é ressuscitar os mortos? Morte segundo a carne. Aqueles que não acreditam na vida, aqueles que estão mortos ainda encarnados. A gente dá esperança. É isso que a gente está fazendo. De graça receber-se e de graça dai. A questão da mediunidade gratuita, da mediunidade com Jesus, da condição que a gente tem de ajudar gratuitamente, para a gente não se perder nos nossos caminhos. As faculdades que a gente recebe e acaba se perdendo por elas. Não é? Então, as famosas pitonisas daquela época, que foi por causa disso que Pedro, nos seus evangelhos, proibiu. E Paulo proibiu que aquelas pitonisas, aqueles inspirados pelo Senhor, falassem. Que até hoje é deturpado o evangelho porque eles falavam para ganhar dinheiro ou para deturpar uma determinada mensagem. Então, ele mandava se cale. Porque nem todo espírito que fala através de um médium é um espírito de Deus. Pode ser um espírito que esteja zombando levianamente para deturpar a opinião pública. Então, por essa capacidade de entendimento, ele segurava a onda, não é? Como não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão. O voto de pobreza, a condição de você não precisar de uma superioridade para estar pregando. Você não precisa possuir ouro nem prata, porque o que você tem, esse vos dou. É o que relatam de Pedro, quando ia saindo de um templo, e um leproso pediu a ele um trocado. E ele disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso vos dou. E como Jesus o tinha revestido de poderes, naquela hora aquele enfermo foi curado. Aquela enfermidade passou. Porque o que ele tinha, ele dava. O que é que ele tinha? Amor. E na hora que ele deu amor, ele curou. Curai os enfermos. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso vos dou. Então, essa capacidade dessa mediunidade curadora, revestida de amor, transforma. Então, estes discípulos estavam revestidos desse poder de curar e de transformar a humanidade. Não é? Não carrego 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão. Os discípulos do Cristo não tinham uma pedra para descansar a cabeça, mas saíam no mundo com coragem, com tranquilidade, para ir pregando esse evangelho. Né? Porque digno é o operário do seu alimento. Então, é aquele que luta para sobreviver. A gente vê no livro Paulo e Estevão que Paulo renunciou toda a sua riqueza, toda a sua fortuna, todo o seu poder, toda a sua glória para voltar a ser um tecelão, para aprender de novo a seu ofício, para toda vez que ele chegava numa cidade dessa, ele procurar uma tenda ou para se empregar ou para abrir uma tenda para viver do seu sustento. Porque essa é a dignidade do operário que vive, é digno do seu alimento. É essa questão que a gente tem que entender. É esse o perigo da gente não viver da palavra de Deus. A gente não viver... A gente tem que ter esse limite para poder entender onde termina uma coisa e onde começa a outra. Não é? Esse é o desafio da humanidade. Né? Onde, o que e como. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber que nela seja digno e hospedai-vos até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. É aquela passagem que a gente já leu aqui, já estudou e já interpretou. Esse é que é o desafio dos cristãos da atualidade. E aconteceu, isso aqui está no Evangelho, no capítulo 11, versículo 1 de Jesus, quando acaba o capítulo 10, e aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos,
partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E aí a gente se pergunta nos dias atuais, quem são eles? E nós já estamos pregando, quem são esses discípulos do Cristo? Né? Nós já estamos pregando isso que Jesus orientou, porque isso Jesus orientou aos discípulos há 2000 anos atrás. E quem são esses discípulos do Cristo hoje? Né? Essa é a reflexão que a gente faz e que está aqui no livro Fonte Viva, capítulo 29, Trabalho com Jesus, quando ele diz, amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime. O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamos sem prender-nos. Em todos os lugares do vale humano, há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte, de boa vontade, como sendo ao Senhor e não às criaturas, e o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida. A gente ontem estava comentando com uma amiga sobre uma passagem de Leon Denis, sobre a doutrina espírita, que ele diz que tende como templo o universo, como altar a consciência, como imagem Deus e como lei a caridade. Ou seja, o nosso templo não é um templo de pedra, o nosso templo é o universo. Aonde a gente tiver condições de seguir o Cristo, de pregar o Cristo, de fazer a sua mensagem, a gente pode fazer. Na rua, no trabalho, em casa, no trabalho, em qualquer lugar que a gente tiver, a gente pode estar revestido dessa capacidade de ser um discípulo do Cristo. Né? O altar é a nossa consciência. É onde a gente se encontra com Deus, é onde a gente se confessa, onde a gente se renova, aonde a gente se abastece, é a nossa consciência. Né? A nossa imagem é Deus. Deus é o nosso roteiro, é o nosso caminho, é o nosso guia manifestado e apresenta-se para nós através do seu maior emissário que já passou pela terra, Jesus, que precisou personificar-se e nos mostrar quem é. E respeitamos todos os outros credos que entendem como Deus a imagem. Alá é o único Deus. Respeitamos os muçulmanos, porque a mensagem para eles era aquela. Respeitamos os budistas que entendem no príncipe Siddhartha Gautama o seu representante de Deus. Respeitamos todos os outros credos que entendem a imagem do seu Deus de uma forma diferente. Um dia entenderão que todos bebem na mesma fonte, que todos são ministros do governador proletário, que é Jesus. Enquanto isso, eu vou estar discutindo? Vou não. Porque todo mundo tem a sua tarefa no seu lugar. Quantos espíritos desencarnam e chegam no mundo espiritual querendo uma referência da sua religiosidade? Eu não posso chegar na parte espiritual dizendo, eu desencarnei, agora porque eu sou espírita, eu vou ser recebido por um espírita. Não! Ilusão! Você vai ser recebido por um padre, por uma freira, se você era católico. Você vai ser recebido por um pastor, se você era protestante. Vai ser recebido por um mulá, se você era muçulmano. E assim vai adiante. Vai ser recebido por um monge, se você era budista. Porque os espíritos não têm religião. A religião dos espíritos é o amor. E eles compreendem tudo isso. Agora, se precisam se revestir de uma determinada roupagem para arregimentar o seu rebanho, está valendo. A gente não vai discutir, brigar por causa disso, não. Está tudo certo. O importante é o amor, é o caminho que a gente vai conduzindo. Nós, espíritas, temos a responsabilidade de já saber de tudo isso. É o que a gente está fazendo aqui. É como eu estava dizendo a vocês, aqui nessa plateia aqui tem 10, 12 pessoas encarnadas, mas tem 50, 100 desencarnados por vir desse curso. Como a gente ouviu ontem de noite dizer, estamos assistindo às aulas. Quem estava dizendo? Um muçulmano. Um espírito de um muçulmano que está vindo lá do Oriente ouvir as pregações numa casa espírita, se preparando para reencarnar nos seus países. É para essas almas que a gente fala. E essa convicção e a fé a gente tem de contribuir com o reino de Deus na Terra. Porque a gente não pode ser inocente e achar que o mundo vai ser espírita. Não. O mundo vai ser o que ele é. O mundo vai continuar sendo católico, o muçulmano, o budista, apenas com a atualização da mensagem. Vai ter um upgrade na informação. Porque o espiritismo está na natureza. A gente não está inventando nada. São os mecanismos das leis divinas que todo mundo vai acessando. Então a gente fica feliz quando a gente tem essa oportunidade de estar discutindo essa mensagem superior, essa mensagem magnânima que faz com que todo mundo se aproxime de Deus da forma que melhor lhe aprouver.
Esse é que é o caminho. E trabalho está em toda parte. Né? Para concluir, essa mensagem de Fonte Viva, capítulo 57, apóstolos. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Está lá na primeira carta, epístola de Paulo aos Coríntios. Aí Emmanuel comenta dizendo: o apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo, para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. Olha aí, o artista, está vendo, Rita? O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina, criada para a evolução da criatura, e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. É forte isso, né? São instituições vivas do exemplo, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Eu me lembro daquela passagem de Francisco de Assis, quando ele estava no leito de morte, já partindo para o mundo espiritual, e seus discípulos perguntam o que deveriam fazer, já que ele iria partir, como é que eles deveriam conduzir as suas vidas. Aí Francisco vira para eles e diz: vão pregar o evangelho. Se preciso for, digam alguma palavra. Então, o discípulo é aquele que prega pelo exemplo, pela conduta, pelo que faz, pelo que representa na sua vida e no mundo que ele influencia. A gente não tem que ser discípulo porque está pregando e falando bonito. A gente tem que ser discípulo porque está agindo no bem e seguindo os passos do Cristo, não é? Por isso, passam na terra, interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles surgem a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores, através da doação total de si próprio, a benefício de todos. Por isso, passam na terra, trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo, sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor, representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento. Transitam no mundo conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Está aí, meus irmãos, o que nos ensinou Jesus aos discípulos, e que sejamos gratos pela oportunidade de podermos hoje iniciar a nossa trajetória como também pequenos discípulos na seara que o mundo nos oferece, né? Está aí o roteiro que a gente tinha para estudar na manhã de hoje.
A gente fica muito feliz por poder estar compartilhando esses estudos, esses ensinos que nos engrandecem, né? Então, que Jesus nos abençoe. Na próxima semana a gente entra no capítulo dos estudos das parábolas do Cristo, né? E sigamos adiante. Eu peço, vamos encerrar o nosso estudo